Questão 82. Seja f de x igual a x à quinta mais x mais 1. Uma função polinomial, um polinômio de grau 5 que define essa função. Mostre que f possui pelo menos uma raiz no intervalo de -1 a 0. É uma questão que é uma aplicação clara de um importante teorema, um teorema muito intuitivo, muito fácil de entender e que é chamado teorema do anulamento. Teorema que é devido a Bolzano, ele recebe esse nome exatamente porque trata da existência de um ponto que anula a função. Bem, está aqui o teorema do anulamento de Bolzano. Vamos ler então o teorema. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, e se f de A multiplicado por f de B é negativo, então existe C no intervalo AB, tal que f de C é zero. Vamos interpretar. Primeiro, trata-se de uma função contínua, definida em um intervalo fechado. O que está escrito aqui é apenas uma maneira elegante de dizermos que f de A e f de B têm sinais contrários. De fato, se o produto de dois números é negativo, então os números têm sinais contrários. A única chance de uma multiplicação da negativa é se os números tiverem um for positivo, outro negativo e vice-versa. Nessas condições, existe um C no intervalo AB, tal que f de C é zero, ou seja, um C tal que a função se anula. Isso justifica o nome teorema do anulamento, a garantia de um ponto que anula a função, ou seja, um valor de C para o qual o f de C é zero. Ok? Eu trouxe um gráfico aqui apenas para ilustrar esse teorema. Então, neste gráfico, eu coloquei aqui o intervalo AB. F de A eu supus negativo, mas poderia supor positivo. O fato é que, se eu supus f de A negativo, obrigatoriamente eu tenho que supor que f de B é positivo, porque f de A e f de B, de acordo com a hipótese, tem que ter sinais contrários, né? Então, se uma função é contínua, ela não apresenta saltos. O gráfico ele é construído sem interrupções. Intuitivamente falando, você pode desenhar o gráfico sem tirar a caneta do papel. Ora, se eu tenho que passar de um valor negativo para um valor positivo, sendo que a função é contínua, a única forma de fazer isso é anulando a função em algum momento. Então não tem como você sair desse ponto e ir para o ponto lá de cima sem em algum momento você cortar o eixo. Esse ponto onde a função corta o eixo é o ponto citado, é o ponto C, ou pelo menos um dos pontos, né? Pode ser que existam outros. Então é um valor C tal que a imagem de C é zero. Você sai de uma imagem negativa para ir para uma positiva. Então você não tem como fazer isso a partir de uma função contínua sem cortar o eixo. Então esse ponto, ele de fato existe. É um ponto tal que a imagem da função é zero. Okay? Então se eu construir outros gráficos aqui, outras situações, você vai ver que sempre para sair do negativo para o positivo, ainda que eu oscile, né? Então eu garanto a existência de pelo menos um ponto onde a função é zero. Nesse gráfico aqui eu ilustrei a presença de mais de um. Bom, este é o teorema do anulamento. Vamos então voltar para a questão. Inicialmente, vamos observar que essa função que foi dada, f de x, é uma função polinomial. Sendo polinomial, ela é uma função contínua. Todas as funções polinomiais são contínuas. Então, vamos lá. Solução. Notemos que f é contínua. F é contínua, pois é uma função polinomial, que é um M.
polinomial. Ok? Bom, então é uma função contínua, que está dentro de o que está de acordo com o teorema do anulamento. O teorema do anulamento trata de funções contínuas. Agora resta saber se a função troca de sinal nesse intervalo. Então vamos ver, vamos calcular f de menos 1. F de menos 1, f do primeiro extremo do intervalo. Então, na função, trocando x por menos 1, temos x à quinta, passa a ser menos 1 à quinta, mais x, no caso, mais menos 1, mais 1. Aqui, obviamente, esse menos 1 com esse mais 1 haverá um cancelamento. E o resultado do f de menos 1 vai ser menos 1 à quinta. E menos 1 à quinta é o próprio menos 1. Então, a imagem do menos 1 é menos 1. Isso daqui, só para chamar atenção, isso daqui é negativo, que é o que importa. Não importa o valor em si, o que importa aqui é o sinal. Agora vamos calcular a imagem do extremo superior do intervalo. Então, vamos lá. F de 0. F de 0, basta trocar x por 0. Então, é 0 à quinta, mais 0, mais 1. Bom, isso aqui é fácil de ver, né? Que vai dar 1. E neste caso, positivo. Então, nós estamos dentro das hipóteses do teorema de Bolzano. Temos uma função contínua, que é a função polinomial, definida no intervalo fechado, que lá é o intervalo de menos 1 a 0. E essa função ela troca de sinal, né? As imagens dos extremos do intervalo têm sinais contrários, né? Então ela troca de sinal. Se ela troca de sinal, passa de menos para mais ou mais para menos, em algum momento ela vai zerar. Então, pelo teorema do anulamento, existe um C pertencente ao intervalo que foi dado, no caso de menos 1 a 0, tal que f de C é igual a 0. O que prova a existência da raiz, né? Então, tínhamos que mostrar que f possui uma raiz no intervalo de menos 1 a 0 e essa raiz existe. Observe que a proposta da questão não é calcular a raiz, é simplesmente que você utilize a teoria, no caso o teorema do anulamento, para que você prove a existência dessa raiz, e essa raiz existe.